Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias e, assentados mesmo, vamos ler alguns textos aqui no livro na carta que Paulo escreve a Tito, a sequência aí das cartas que ele escreve para Timóteo. Tito, capítulo 1, primeiro, do verso 1 até o 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Um pouco mais adiante, na mesma carta, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra que nos alcança de uma forma assim bem direta. Te engrandecemos o nome, porque o Senhor recebeu nesse momento, Deus, aquilo que é o fruto, né, da graça do Senhor em nós. Quando nós te adoramos, elevamos o teu nome, invocamos a tua presença aqui neste lugar, no meio dessa congregação. Bendito é o teu nome, Senhor, eternamente, por tudo que o Senhor tem feito, por esta obra maravilhosa e pelo fato do Senhor nos ter tornado um povo exclusivamente teu, Senhor. Que esse entendimento entre dentro de nós, que nós saibamos distinguir, ó Deus, essas verdades que a tua palavra nos revela, para que haja uma resposta, Senhor, e não uma vida indolente, uma vida descomprometida, Senhor, com esse propósito tão elevado do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu recomendo, nós estamos chegando agora em Timóteo, né? Na leitura do texto, 1 Timóteo. Preste bem atenção nessas cartas. 1º, 2º Timóteo e Tito. São chamadas cartas pastorais. Tem também o Filemon, só que o Filemon não foi para ele que o Paulo escreveu a carta. Paulo estava recomendando o Filemon para um irmão. Então, não é bem o sentido daquilo que eu quero colocar para vocês, que é a carta que Paulo escreve, 1ª e 2ª, para Timóteo, e a carta ao Tito. Por quê? Esses dois, eles eram parceiros de Paulo. Timóteo foi praticamente discipulado por Paulo. E ele era da cidade de Listra, aquela cidade que Paulo passou por ela na sua primeira viagem missionária. Paulo foi apedrejado lá, não sei se vocês estão lembrados desse texto, né? Pois bem, foi na cidade de Timóteo. Na segunda vez que Paulo passa por lá, ele encontra esse menino, esse garoto, um rapaz já, que foi discipulado, ensinado pela sua avó e pela sua mãe na doutrina judaica ou na lei, porque o pai dele era judeu. E então, ele acompanhou Paulo nessa segunda viagem e passou a ser o filho na fé. É isso que é a verdade. Então, ele
recebe essa carta de Paulo, por quê? Porque Paulo queria que ele estivesse atuando especificamente numa cidade onde Paulo não poderia estar lá e era necessário a presença dele, Éfeso. Tito, da mesma forma, embora Tito não fosse judeu, ele também, desde o princípio nas viagens de Paulo, ele estava ali, foi mensageiro e responsável para levar a palavra de Deus e a mensagem específica que Paulo queria lá para Corinto. E agora, nesse momento, Paulo está falando para ele: ô Tito, toma conta aí da igreja em Creta. Paulo, Timóteo em Éfeso, Tito em Creta. E a diferença que a gente pode observar nessas cartas, né, nas primeiras cartas que Paulo escreve, ele escreve às igrejas. Então, é no geral, está falando para a igreja o que o Senhor está liberando através da sua vida, né? Que era depósito na vida dele já. Agora, quando ele está falando para Timóteo, quando ele está falando para Tito, é alguma coisa assim bem objetiva. Uma pessoa conhecida por ele, que caminhou com ele, que ele tinha confiança, e ele estava então confiando a estas pessoas a responsabilidade de liderar a igreja de Deus, nesses locais onde ele tinha passado e plantado a igreja do Senhor, e em consequência disso, essa igreja estava crescendo, se desenvolvendo, e precisava de uma doutrina sempre sólida, sempre consistente em relação a esse evangelho que Paulo recebeu para compartilhar com todos, né? O evangelho primeiro é para o judeu, ele ia na sinagoga primeiro, mas também ele é pelo gentio, e ele então foi o chamado profeta, ou melhor, apóstolo dos gentios, enquanto Pedro, ele se dedicou mais aos judeus. Bom, esse entendimento aqui é necessário para que você entenda que as observações que são feitas aqui, tanto para Paulo quanto para Tito, é no sentido de como que eles deveriam se comportar liderando nesses lugares onde Paulo tinha colocado ou indicado para que eles fossem. E Paulo diz para os dois: ninguém despreze vocês. No caso de Timóteo, que ele era um pouco mais novo. No caso de Tito, que a mensagem que ele tinha não era negociável. Não era. E ele estava sendo conduzido, orientado a estar numa igreja, a igreja de Creta, onde as pessoas ali tinham uma péssima reputação. E havia aquela situação assim, instável dentro da própria igreja por conta desse contexto ali em Creta. E Paulo diz para Tito: ser firme, mantenha a sã doutrina, repreende quem precisa ser repreendido. Em outras palavras, põe esse pessoal na linha. Põe esse pessoal na linha. A mesma coisa também Timóteo. E Paulo vai instruindo aquele homem para que, diante da igreja, ele tivesse sempre esta direção da integridade, da vida com uma fé pura, com um coração inteiro nas coisas do Senhor, com uma mente sadia, abrindo mão das paixões da mocidade, mas seguindo a fé, o amor. Irmãos, eu estou falando isso porque nós somos igreja do Senhor Jesus e sabemos qual que é a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Esse evangelho que Paulo fala aqui para Tito chegou a nós, essa graça maravilhosa. Deus nos separou para sermos um povo específico dele. E esse povo tem uma direção. Esse povo tem uma conduta, uma forma de ser no meio dos outros. Eu quero que você entenda que a gente não evangeliza apenas promulgando ou proclamando a palavra da salvação, não. Nós evangelizamos também pelo nosso comportamento.
E a igreja de Creta, a igreja de Éfeso, tinha que saber disso. A nossa fé não é alguma coisa assim, alienada de um propósito claro, de um chamado objetivo de Deus para nós. Então, irmãos, o que me chama a atenção para a igreja neste momento é o seguinte: vamos lembrar que Jesus já havia nos dito para estarmos prontos, preparados em qualquer momento. E a minha palavra hoje é para que você, se por acaso é o seu caso, saia de cima do muro. Nós, quando andamos com o Senhor, o Espírito dele vai nos mostrando o que é de Deus, o que não é de Deus. E às vezes, como Creta, né, nós somos preguiçosos, os cretenses, né? Preguiçosos em obedecer, caminhar. E não adianta a gente ter um discurso bonito se você não tem integridade. Não adianta você saber manipular as pessoas ou mesmo as multidões se você não tem um caráter provado e aprovado por Deus. A igreja de Jesus tem que entender que ela foi realmente separada do mundo e é uma propriedade exclusiva de Deus. E em sendo propriedade exclusiva de Deus, nós devemos refletir quem é esse Deus que adoramos. Quem é esse Jesus que nós pregamos. E as pessoas, ao ouvirem esta palavra e também nos perceber, né, no meio dessa pregação, eles veem que tem as duas coisas se ajuntam. A mensagem com a integridade da pessoa que passa a mensagem. Então, irmãos, nós precisamos de começar a prestar atenção nisso. Coisas que você já ouviu falar várias vezes, mas que porque você já está mais ou menos acostumado ou já tem assim, um costume de estar sempre ouvindo essas instruções, orientações dos senhores, esse negócio começa a entrar no ouvido e sair no outro. E a gente gosta de viver uma vida mais acomodada. Então a gente não quer não quer mexer, não quer sair do lugar. Aqui está bom, Senhor. Aqui está bom, Senhor. Não está bom. Então hoje eu quero pedir a você que faça um levantamento interior. Não é para se julgar no sentido de se condenar, nada disso não. Mas como que você está andando em relação a esse Espírito de Deus que veio e selou você quando você creu no Evangelho? Quando você creu em Jesus, você foi selado. Você hoje é um povo de propriedade, faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós não podemos ser relapsos diante dessa mensagem. E essas duas cartas, para mim, elas me abençoam muito. Paulo dá exemplo para Timóteo. Timóteo, alguns que negligenciaram a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aqueles que fazem parte desse corpo, desse povo e deste corpo, têm que entender isso. Nós não vivemos pautado por aquilo que está lá do lado de fora da igreja. Não, nós temos direção aqui interna. O padrão de Deus para a igreja é superior ao padrão de Deus para o povo de Israel, lá na lei. Você pode ver isso claramente. Então, como povo de propriedade exclusiva de Deus e aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nós devemos viver a nossa vida de uma forma piedosa, valorizando aquilo que realmente tem valor diante de Deus. E eu diria até mesmo desprezando as outras coisas, para que elas não fiquem competindo com aquilo que você já conhece, já sabe da parte do Senhor, para a sua vida, para que você se movimente, então, na graça de Deus, através do Espírito que está na sua vida, você caminhe de uma forma irrepreensível. Para aqueles que estão vivendo desta maneira, essa palavra passa direto, mas tem alguns que essa palavra mexe. Nós aqui. Nós estamos vivendo próximos dos últimos momentos, né? Aqui na Terra, antes que o Reino de Deus se manifeste, você já sabe disso.
E você sabe também que na Bíblia fala a respeito de duas mortes, a primeira e a segunda morte. Fala também de duas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. Não tinha ressurreição antes de Jesus. A ressurreição que eu estou falando é a ressurreição para a vida eterna, tá? Porque ressuscitou lá aquela pessoa que tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, mas eles morreram de novo. Eles estavam dentro desta primeira morte ainda. Agora, a ressurreição ela começa com Jesus, primeiro que ressuscitou dentre os mortos, a primeira ressurreição. Eu queria que você prestasse atenção nisso. A primeira ressurreição é para a igreja. Ainda vai ocorrer outras? Vai. Mas Cristo e os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Todos os que passam pela primeira ressurreição não sofrerão o dano da segunda morte. Mas todos aqueles que estiverem dentro da segunda ressurreição, não digo todos, que eu não tenho informação suficiente para isso, mas a grande maioria está condenada. Então, meus irmãos, nós somos as primícias do Senhor. A igreja do Senhor é algo assim distinto em toda a revelação de Deus, desde o Gênesis até lá no final, no Apocalipse. Você faz parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Se um dia você confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, creu que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e mostrando através do batismo essa nova realidade na sua vida. E o que ocorre da parte do nosso Deus? Ele envia o Espírito Santo e sela você. Agora você é meu. Lembra disso? Você pertence ao Senhor. Você faz parte de um povo especial. Não é porque você mereceu, que Paulo explica em Tito, não é por causa das nossas obras, não. Isso é a graça que foi revelada e alcançou a sua vida. Agora lembre do seguinte: a vida de outrora acabou. As coisas antigas e tudo se fez novo. Mas eu vejo a igreja assim um pouco acomodada ainda, assim, para não dizer muito acomodada, diante desta verdade de Deus e o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo está próximo dessa ressurreição dos que são de Cristo, que é a igreja dele. A primeira morte pode nos alcançar, não vai alcançar todos os cristãos, os que são da igreja, porque quando Jesus voltar, os que estiverem aqui na terra vivos vão ser transformados e vão passar por esse processo que nós falamos aqui, que é a ressurreição, sem ter passado pela primeira morte. Mas o normal é que todos nós passemos pela primeira morte. Mas nós vamos fazer parte da primeira ressurreição. E em fazendo parte da primeira ressurreição, a segunda morte não tem mais poder sobre nós. Então, meu irmão, você que não foi, que não vai estar, né, entre aqueles do juízo eterno do Senhor, lá no trono branco, porque você já passou pela ressurreição. Lembre que na segunda ressurreição, as pessoas vão ressuscitar para dar conta do seu comportamento, dos seus atos e das suas escolhas.
E, naturalmente, a maior parte deles será lançada no lago de fogo e enxofre. Você faz parte da primeira ressurreição. Estou te perguntando agora, você tem segurança disso? Aleluia! Aleluia! E agora nós vamos pegar a sequência disso. Eu estou na terra como alguém selado por Deus, faço parte de um povo, que nós já ensinamos aqui, esse povo, ele é todo da ordem, chamada ordem de Melquisedeque, que serão aqueles responsáveis pela nova criação, o governo de Deus em tudo, porque nós temos herança de todas as coisas em Cristo Jesus. Tá? Ele faz parte da gente, a gente faz parte dele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Somos um povo especial sobre a terra. Mas quando a gente olha de fora e dá uma olhada assim na igreja, fica um negócio assim, cheio de colorações, né? Muitas diferenças. Mas nós somos o mesmo povo. E a parte que nós temos que zelar por elas é a nossa integridade em relação à verdade. Para que não haja distorção daquilo que eu prego ou o testemunho que eu dou da minha vida pessoal. Aí nós entramos nos detalhes, irmãos. Eu queria que você observasse os detalhes. Os detalhes estão aí dentro do seu dia a dia. Você se percebe durante a semana, no seu dia a dia, uma pessoa especial diante de Deus por aquilo que Ele trouxe para você, pela sua participação no povo dele, ou isso são coisas que você só se lembra quando você vai para a reunião, ou você percebe no dia que você está com aquela irmã, com aquele irmão e tal, então nós temos um momento, vamos adorar o Senhor, estudar a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do seu dia a dia. Na hora que você está fechando seus negócios, na hora que você está conversando com sua mulher, na hora que você está disciplinando seu filho, na hora que você está no trânsito. Isso aí é pesado. Está no trânsito. Irmãos, eu tenho que ser o reflexo da pessoa de Jesus em qualquer lugar que eu estiver. Porque o objetivo do Pai é fazer com que todos sejam semelhantes a Ele. Ele é o padrão. Você já viu Jesus mentir? Você já viu Jesus ajustar as coisas assim, dar um jeitinho nas coisas? Já viu isso? Lê lá os evangelhos, você vai ver como era o nosso Senhor. Você tem que ser igual a Ele. Você já tem esse pessoal, mas não tem jeito, nem o judeu lá não conseguia cumprir a lei, quanto mais eu andar, né, como Jesus fala para que a gente andemos. Irmãos, presta atenção. Você tem o Espírito Santo de Deus. Presta atenção nisso. Se você aceitou, um lado é o seu, eu sempre faço essa separação. O seu lado é o seguinte, você tem consciência que você entregou sua vida a Jesus? Isso todo mundo tem que saber, ué, não é possível. Eu sei se eu entreguei ou se eu não entreguei. Agora, se você entregou, tem um outro lado da moeda. Que vem a mim, eu não lanço ele fora, então eu estou dentro. Pois é. Esse estar dentro traz sobre você esse padrão, Jesus. E eu tenho que me esforçar. O Espírito vai me ajudar, mas Ele não vai fazer por você. Ele está aí para te ajudar. E Ele só vai ajudar quem quer. Se você quiser viver acomodado, continuando a contar suas mentirinhas, na sua aquela vida que você vai adaptando e regulando de acordo com você a situação. Não. Não é isso que o Senhor quer da sua igreja, da propriedade exclusiva dele sobre a terra. Esses que participarão dessa primeira ressurreição, que vão encontrar com Jesus nos ares e dali para frente estarão para sempre com o Senhor. Esperança da glória, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. É para isso que nós estamos aqui, para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa interessante nas cartas que Paulo escreve às igrejas, aos gentios, né, no caso, todas elas lá,
ele fala várias vezes sobre o comportamento das pessoas. Não mintam uns para os outros, aquele que roubava não rouba mais, várias coisas, né? Mas para que o Paulo está falando isso? Ele está dando outra lei para a gente? Não. É porque esse pessoal era gentio, eles não tinham a lei que trazia já esse padrão de comportamento para o povo. Então ele vai lembrando, não tem lei nenhuma para nós precisamos de ter o Espírito, né? Como selo na nossa vida, e esse Espírito há de nos conduzir nessas coisas, de tal forma que nós vamos prevalecer contra tudo isso que luta, né, contra esta vida de íntegra sua na presença do Senhor. E, meus irmãos, quem vê isso é o Senhor. As pessoas vão ver, os homens vão ver, vão ter essa impressão também, mas pode chegar uma pessoa que não está vendo nada, cega, e vai vir para cima de você como se você fosse uma pessoa corrupta, como se você fosse um mentiroso. Isso vai acontecer, Satanás usa os seus vasos. Mas a Bíblia nos fala que o justo é intrépido como o leão. Ele sabe que ele está sobre a verdade. Ainda que haja qualquer tipo de discurso ou palavra contrária, qualquer coisa, ele sabe, ele está firme, ele está seguro. E eu quero que você sempre se lembre de Jó, com relação a isso. Eu creio que Salomão estava pensando no Jó, quando ele falou que o justo é intrépido. Ele levantou o Jó, né, falou, se eu estou fazendo alguma coisa errada, me mostra. E eu não estou vendo. Me mostra, Senhor. Eu já falei aqui para vocês, eu fico lendo ali a vida, como era a vida de Jó, eu falei assim, eu não podia passar nem perto desse homem, nem tirar o sapato dele. Como homem íntegro. E olha o que Deus fala para o Satanás. Vistes o meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele sobre a terra. Meus irmãos, nós temos que ser um testemunho não somente para os homens, mas também para os anjos. Porque Deus está revelando coisas que esses, embora seres espirituais, não sabem, não conhecem, e olhando para nós, eles vão percebendo o que Deus está fazendo. Então, povo de propriedade exclusiva de Deus. O nosso testemunho é vital, a nossa vida interior, aquela parte que ninguém vê, tem que ser reta diante do Senhor. O Espírito Santo está arrumando a sua igreja, arrumando. Vocês estão percebendo isso? Está nada, né? Ele está limpando a igreja, está fazendo que certas coisas apareçam que estavam escondidas lá debaixo do tapete, está levantando tudo. E olha, presta atenção no que eu vou falar. Ou você se arruma a tempo, ou então você vai ser exposto. Porque o Senhor não é compatível com qualquer coisa que seja distorcida em relação ao caráter dele. Meus irmãos, isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança. Agora, quando a gente está entre dois caminhos, ou em cima do muro, né? Aí a gente tem medo. Tem medo de uma hora a coisa não dar certo mais. Refaça, então, as suas contas, meu irmão. Presta atenção no momento em que nós vivemos. Nós temos coisas espirituais que têm um valor tremendo, e Paulo está falando para Tito e para Timóteo. Olha, ensina esse povo a fazer boas obras, ajudar os outros. Isso é bom diante de Deus. A piedade não é fonte de lucro natural, mas ela é de um lucro espiritual muito grande. E quando você pratica estas coisas, você está se ajustando dentro desse padrão que o Senhor já deixou para você. Agora, se a sua vida é uma vida administrada por você mesmo e não pelo Espírito Santo de Deus, vai ter dificuldade, meus irmãos. Vai ter dificuldade com o Senhor. Ele não inocenta o culpado. Se você não passa pelo sangue, se você não passa pelo Cordeiro, que é a verdade, você não chega lá não, porque ninguém vem ao Pai senão através de mim, né? Que sou a verdade, sou o caminho
eu sou a vida. Temos que ajustar as nossas vidas diante do Senhor. E eu entendo o Espírito de Deus fazendo isso agora aqui na comunidade cristã da Zona Sul. Vamos olhar, meus irmãos, que não são apenas as programações, as coisas que ocorrem aqui, na vida natural da igreja, como sendo o total. Você tem uma vida particular que tem que ser desenvolvida diante de Deus, uma vida onde aquelas coisas que são essencialmente espirituais estejam acontecendo. Oração. Você ora? Como é que você ora? Adoração. Você adora? Isso são coisas espirituais, irmãos. E nós deixamos para o final de semana, deixamos para aquela hora. Não, irmãos, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E não fique pensando você que Deus não disciplina os seus filhos. Você pode não ter disciplinado os seus, mas Deus disciplina os dele. E a prova de que ele é pai é exatamente porque ele disciplina. Quem não tem pai não tem disciplina. Mas se você tem, você vai ser disciplinado. Então vamos observar a nossa vida. Qual que são os valores realmente? Será que você se deslocar para ir para um lugar, para atender uma pessoa, para ajudar um irmão ou qualquer um outro necessitado, você tira um tempo do seu dia a dia? Não tem tempo de nada, né? Não tem nada. Levar menino, buscar menino, ir para a escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para a feira e comprar isso. É a nossa vida. E essa vida vai fazendo você ficar seco espiritualmente. Então você tem que tomar um posicionamento. Eu vou inserir dentro do meu dia a dia coisas que são essencialmente espirituais. Você está disposto a fazer isso? Isso é trabalho, mas é um trabalho de Deus. É aquilo que você precisa atender e prestar atenção. Enquanto nós prestamos atenção em muitas coisas. Eu, principalmente, eu fico assim olhando, querendo ver tudo uma vez só. E é uma coisa puxa a outra puxa uma, e você vai embora, vai embora. Se você não colocar assim rigidamente um limite, você vai embora. O mundo hoje te leva para tudo quanto é lado. Ele tem tudo que você algum dia imaginou e desejou ter. Está disponível agora. Igreja de Jesus. Nós vivemos dias turbulentos. E a impressão que tudo nos traz, né, a sequência das coisas, é que eles vão ser ainda mais turbulentos à medida que chega o dia da nossa ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Mas enquanto estas coisas todas que não vão mudar, porque o Senhor já falou, é a palavra profética dele, como que eu vou viver? Eu repito, essa palavra hoje, você guarde isso. Eu faço parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E por causa disso eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que tomar atitudes práticas na minha vida, onde aquelas coisas que têm valor real diante do Senhor estejam presentes. Enquanto há outras que não têm esse peso e ficam apenas pesando, né? A carta lá, Hebreus. Isso. Capítulo 11. 12. Deixando todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Está em volta, irmão. Em volta. E além disso, a palavra fala que o Satanás é como um leão que fica onde? Em volta. E a gente andando aí de inocente, não está percebendo nada, né? Mas tem um mundo espiritual todo preparado para que você, já que ele não pode levar você para o inferno, ele vai fazer uma outra coisa, né? Ele vai diminuir a sua herança com Deus. Isso é que é ruim, irmãos. Isso é que é ruim. Se você não entender que você faz parte desse povo e que o Espírito Santo de Deus já está presente em você, que todas as coisas, igual o João fala, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não está falando na nova aliança, né? Qual que é o mandamento de Jesus? Se vocês não falarem, eu vou embora. Eu largo esse microfone, vou embora.
Aleluia! Tem um presbítero aqui que não deixa a peteca cair. Ele já nos deu ordem, um mandamento. Como é que você responde a isso? O meu coração está cheio de coraçãozinho. Para fulano, para Beltrano. Meu irmão, isso é sentimento. Isso é muito bom, mas é sentimento. O amor, ele começa assim. Ele é paciente. O senhor tromba demais comigo. Eu não sou paciente naturalmente de jeito nenhum. Mas eu tenho que ser paciente. O Espírito Santo de Deus está em mim. E eu vou tomar essa atitude. Amém, igreja? Me abençoa aí, me abençoa aí. Amém. Recebo, Jesus. Recebo. Temos que caminhar, irmãos, de forma, quando o Senhor olhar para a gente, fala assim, estou gostando de ver. Você tem essa preocupação? Você pensa desse jeito? Ou você está querendo que a turma que está em volta de você fique te aplaudindo, ou que as pessoas te reconheçam? Para com isso. Para com isso. Pergunta para o Senhor, Senhor, estou legal na fita aí, ou estou saindo fora. Onde que existe alguma coisa que eu preciso de mexer, Senhor? Tem um servo aí do Senhor, eu não sei, não me lembro o nome dele, um dos irmãos aí muito abençoados por Deus. Ele ficava, de vez em quando, o pessoal, de noite, né, acordava de noite, e, na casa onde ele estava, e a luz estava acesa do quarto dele. Ele passava madrugada estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Aí eles perguntavam para ele, o que você fica fazendo lá, do quarto, com a luz acesa? Ele falou o seguinte, eu fico procurando as coisas que o Senhor quer que eu faça. Eu estou procurando as ordens de Deus para eu poder cumpri-las. Esse homem é conhecido no céu. E no inferno também. Então, irmãos, vamos deixar os padrões externos e vamos começar a olhar para dentro de nós, junto com o Espírito que já está presente, porque Ele é a unção de Deus que está em nós, nos ensina a respeito de todas as coisas. Vamos parar de depender da pregação do pastor, a pregação do evangelista, a pregação daquele mestre maravilhoso. Cultive uma vida íntima com o Espírito de Deus. Cultive uma vida íntima com o Senhor. Você vai ver que aquilo que a palavra fala, que ela é uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medulas, você vai ver essa palavra entrando, separando coisas que você só conhece assim no pensamento ou na sua impressão lá dentro de você. Você vai ver ele separando as coisas. Essa palavra separa as coisas. Eu sou, fala comigo, eu sou parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Exclusiva. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter uma vida reta. Investiga agora que nós já falei, estamos lendo aí Timóteo, né? E também Tito, observe a insistência do apóstolo para esta vida que sirva de referência para aqueles aos quais eles estariam ministrando, no caso ali de Timóteo e Tito, para Éfeso e Creta. Eles não tinham, quando Paulo fala, ninguém despreze vocês. Eles não vão ser desprezados porque a palavra deles está consistente com a vida que eles têm. Mas tem coisas que a gente não discerne bem, a gente faz, talvez sem saber direito o que está fazendo errado. Olha, eu vou te falar, isso denota falta de intimidade sua com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com o Espírito de Deus, lembra da palavra de João, ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Tem um lugar aí na sua vida com o Senhor que você precisa estar presente nele, continuamente. Esse
espaço, esse momento, ele se apresenta aqui na hora da adoração. Irmão, a adoração não é cantoria não, viu? Não é ficar cantando não. A gente canta para adorar, mas a adoração não está resumida a isso. Se você acha que esse negócio de cantar é uma coisa assim que você não é muito a sua praia, então eu não vou na adoração? Não, vem, senta aí, fica à vontade. Só não pode ficar olhando o celular, tá? Fica à vontade aqui, escutando o som, escutando o que os irmãos estão falando, lutando para ter o seu pensamento concentrado naquele que é adorado. Isso são coisas espirituais e elas só podem ser discernidas lá dentro de você. Do lado de fora, as pessoas não dão notícia. Isso são coisas consistentes, meus irmãos. Repetindo o que nós falamos sempre aqui, quarta-feira, nós precisamos ter uma expressão de unanimidade na presença do Senhor, nas intercessões que fazemos aqui dentro desse ministério. Se você não pode vir aqui, você ora lá na sua casa. Mas lembra que você faz parte de um povo. E você está junto com este povo. Na prática de algo espiritual e que tem valor diante de Deus. Você não vai ganhar dinheiro nenhum. Ele não vai te pagar real, não. Mas a gente percebe isso também. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente quer sempre as bênçãos. Quer mesmo. E a Bíblia fala, pode pedir. Ele vai liberando de acordo com aquilo que o próprio Deus entende que devemos receber, né? O que está na hora de receber. Mas à medida que você vai conhecendo o Senhor e andando com Ele, irmãos, você começa a deixar esses pedidos um pouco para trás. Por quê? Você percebe que tem coisas mais importantes que você precisa apresentar diante de Deus, muito mais importante que aquela bênção que você tanto gostaria de receber. Aí você muda. Se eu receber vai ser uma bênção, mas o que eu quero mesmo, Jesus, é que a tua vontade seja feita. Isso, meus irmãos, você conhece lá na sua intimidade com o Senhor. Lá no seu quarto fechado, eu sei o Senhor. Ajoelhado, deitado, sentado, interessa, mas com o coração totalmente aberto diante do Senhor. E conversa com Ele, igreja. Busque essa intimidade no Senhor, isso vai te dar segurança. Tá? E vai te mostrar também se você está assim ou se está assim. Na presença do Senhor. Vai te mostrar. Tudo que pode ser feito a partir, vamos dizer assim, do púlpito, ou daqueles que foram levantados pelo Senhor para estar edificando a igreja, tudo isso é bom, edifica, irmãos, mas não te traz a segurança necessária. Para que, se eu partir agora, eu vou estar de pé na presença do meu Rei. Irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia fala sobre os vencedores. E vencedor é esse que é fiel até a morte. Pessoas que estão totalmente identificadas com esse reino, com este povo, com essa verdade, com essa realidade, com essa revelação de Deus dentro das gerações. Presta atenção. Eu não vou saber, o irmão que está do seu lado, talvez nem mesmo sua esposa, seus filhos vão saber, mas dentro de você tem coisas que precisam ser ajustadas na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. E você volte e comece a olhar, como eu falei, não é com uma visão condenatória de si mesmo. Não faça isso. Mas para que a verdade seja clara para você. Para que você leia com exatidão coisas que não estão aí escritas em qualquer lugar, ou alguém está falando para você, mas que diz respeito a você mesmo e o seu Deus. Deixa eu lembrar vocês. Pai, fala aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é santo, santo, santo. O Deus triuno. O Todo-Poderoso, o meu Deus. Aleluia. Aleluia.
Alinhe sua vida, querido irmão. E vamos compartilhar as bênçãos maravilhosas de Deus que Ele já tem preparado para cada um de nós. Ninguém de nós aqui está sozinho. Nós fazemos parte de um corpo, nós estamos aliançados uns com os outros pelo sangue de Jesus. Você comeu do pão e tomou do cálice. Sangue de Jesus aqui nos une. E essa verdade que precisa ser anunciada, ela precisa também de ter dentro de nós a consistência necessária para que ela não chegue no ouvido dos que estão lá fora de uma forma oca. Igual o demônio falou lá, né? Eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas eu não sei quem vocês são, não. Aquela história, você lembra delas? Eles apanharam, que diz, apanharam. Agora, meu irmão, eu quero ser conhecido no inferno, eu quero ser conhecido no céu, e isso são coisas espirituais. E você vai resolver isso, é lá dentro de você mesmo, na presença do seu Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor conhece todas as coisas. O teu Espírito perscruta até as profundezas de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. E eu, nesse momento, quero levantar, ó Deus, a vida de cada irmão nessa congregação aqui, cada irmã, meu Deus, na Tua presença, para que os olhos, que são como chamas de fogo, estejam penetrando e percebendo, Senhor, aquelas coisas que precisam ser alteradas, mudadas, reconduzidas, refeitas, ou então liberadas. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda para que não só o adversário, mas até mesmo a nossa consciência não tenha mais nada para nos acusar. Senhor, limpa, purifica, santifica, porque esta é a igreja que o Senhor vai arrebatar. E eu quero estar lá dentro. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, libera a Tua graça, fortaleça-nos, Espírito Santo, amplia a influência e a manifestação do Senhor em nós, dia após dia. Faz os dons também brotarem, Senhor, para que nós tenhamos um serviço mais efetivo também diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça cada alma aqui, cada coração que está nesse momento abatido, se sentindo deprimido. Meu Deus, fazendo com que ele se lembre que ele faz parte de um povo de propriedade exclusiva Tua, Senhor. Meu Deus, tira de nós tudo aquilo que nos identifica com as trevas, mas traz sobre nós, ó Deus, tudo que nos identifica com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Paz.